Olá pessoal, tudo certo? Tudo tranquilo? Então, eu me chamo Vinícius Espanevello e estou começando essa série de vídeos que vão servir como revisão para a tua prova da IAR aí, a prova do dia 13 de setembro, beleza? E eu espero de coração mesmo ajudar, porque é uma prova que eu como professor de matemática, eu admiro, eu gosto, porque ela é uma prova que é direta, mas ela é uma prova direta que não entrega o ouro, né? Ela é uma prova direta, mas que exige que tu saiba aquele conceito específico ali. Uh, e, claro, o lado negativo disso é que se você não sabe, você não desenvolve, né? Então, também gosto da prova da ESA, só que não dá para se confundir as duas, né? Porque a ESA são 12 questões, então você tem dentro do edital, você tem uma redução ali, né? Você não pode cobrar todo o edital, diferente da prova de ar. Se a IAR quiser colocar uma questão de cada tópico do edital, ela pode, porque são 24 questões, né? Então vamos lá. Hoje, então, eu separei para nossa operação especialista aqui para a aula 1, fazemos uma introdução sobre funções e falar um pouco sobre a função afim. E no fim aí eu trouxe 5 questões para a gente ver como anda caindo esse tópico aí dentro da IAR. Logo vai vir vídeo aí sobre a função quadrática, a exponencial e os logaritmos também, tá? Então vamos ver. Ok, primeiro, né, uma função, vamos começar com o pé direito aqui, uma função, ela é uma relação entre dois conjuntos, tá? Vini, mas tu nem falou de conjunto. Tudo bem. Para a gente começar, vamos falar que esses conjuntos, eu vou ter um conjunto de saída e um conjunto de chegada, tá? Esse conjunto de saída, eu vou chamar de domínio. Esse domínio são os valores que a minha função vai aceitar que eu coloque no lugar do x, tá? O valor que eu conseguir, o valor que der de resultado para mim, né, ou o valor que eu alcançar com esse x, eu vou chamar de imagem, que vai morar dentro de outro conjunto chamado contradomínio, tá? Então, não precisa eu saber a ideia de conjunto para começar a trabalhar com funções, tá? Apesar do conceito de função estar calcado na teoria de conjuntos, beleza? Vini, mas por que tu não fez uma aula sobre teoria de conjuntos, então? Primeiro, né, porque esses vídeos eles vão servir como revisão. Então, vamos priorizar o que vai cair na prova de ar. Faz muito tempo que eu não vejo uma questão puramente de teoria de conjuntos na EAR. Eu vi na ESA 2 questões de anos anteriores, tá? Mas que envolviam também probabilidade. Então, por isso que eu optei já começar na linha das funções direto, beleza? Então, ó, temos aqui um conjunto de saída, que chamamos de domínio, e um conjunto de chegada, que chamamos de contradomínio. Ainda o subconjunto do contradomínio, que são relacionados com domínio, chamamos de imagem, tá? Isso que eu acabei de falar. Vamos em frente, então? Aqui, ó, um diagrama bonitinho. Esse conjunto A é aquele conjunto de saída que eu acabei de falar, beleza? Então, os caras que moram aqui dentro, eu digo que são elementos do domínio, beleza? Essas flechinhas aqui, ó, eles estão alcançando alguém do conjunto B, tá? Todo mundo que recebe flechinha está dentro de outro conjunto azul mais claro aqui, ó. Esse conjunto azul mais claro eu chamo de imagem, porque recebe flecha de alguém do domínio. E esses outros aqui, ó, esses outros que não recebem flecha, o que eles são? Eles apenas são moradores do contradomínio, tá? Eles não são nada mais que isso. Fechou? Então vamos lá. Bom, classificação de função. Isso para a prova da ESA é alvo de questão teórica, tá? Para a prova da área eu não acredito muito, porque tem coisas muito mais interessantes para cobrar fazendo contas do que classificar uma função, né? E outra, a IAR tem tem 4 alternativas, né? Nós vamos ver que nós temos 3 tipos de classificação. Eu não acredito que eles colocariam lá, dado uma função, classifica para mim. Eu acho que eles não vão fazer isso, beleza? Então, eu posso ter uma função que é injetora. O que significa uma função ser injetora ou injetiva?
Para cada x do domínio, eu vou ter um único y no contradomínio. Olha só, quando o x for 1 aqui, ó, o y vai ser 2. Quando x for 2, o y vai ser 4. Quando x for 3, o y vai ser 6. Vini, esses caras sobrando aqui não tem problema, tá? Esses caras, eles podem sobrar quando a função é injetora. Cuidado, tá? Não, o que não pode é sair duas flechinhas de alguém do X, de alguém do A aqui, ó. Não pode sair duas flechinhas de alguém do A, tá? E não pode faltar ninguém sem sair flecha. Tem que sair flecha de todo mundo aqui, beleza? Então, vamos em frente. Uma função ser sobrejetora. O que significa ser sobrejetora? Que não sobra elemento no contradomínio sem receber flecha. Então, todo mundo no contradomínio é imagem, Vini? Sim, todo mundo no contradomínio é imagem. Todo mundo recebe flecha. Vini, e esse camarada aqui recebendo duas flechas, pode? Pode sim, cara. Porque, olha só, o que não pode é sair duas flechas do mesmo elemento do A. Mas sair uma flecha do B e uma flecha do C, chegando as duas no mesmo aqui do contradomínio, pode, tá? Isso aqui é permitido. Então, não pode sobrar elemento no contradomínio sem receber flecha, tá? Então, o contradomínio, nesse caso, é igual à imagem. Eu digo que a função é sobrejetora, ou sobrejetiva também. A função bijetora, né? Ou bijetiva, o que significa isso? Aqui, além de não sobrar ninguém, eu vou ter um x para cada y. Então, que conclusão que eu levo aqui? Que a função bijetora, ela deve ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, tá? Então, ela é uma bijeção, ela é uma função bijetora. Fechado? Vamos em frente. Lei de uma função. Lei de uma função é uma fórmula algébrica, tá? Que relaciona as duas variáveis, tá? X e y. Então, neste caso aqui, ó, eu trouxe alguns exemplos, vamos ver. Por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, f de x é igual a 2x mais 1. F de x é igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. F de x é igual a 2 elevado a x. F de x é igual a log de x na base 2. Então, todas essas são funções, beleza? Claro que com o decorrer das aulas a gente vai ver cada tipo o específico, né? Mas o que está rolando aqui, ó? Olha só, quando eu falo f de x, eu estou falando a função que depende da variável x, tá? É igual essa lei aqui, ó. 2 vezes x mais 1, tá? Neste caso, quando eu estou trabalhando com funções, eu também posso dizer que f de x é igual a y. Olha o meu texto aqui, ó. A função é uma forma algébrica que relaciona a variável dependente y com a variável independente x. Aí você olha para os exemplos, você não encontra y. Mas nesse caso, nós podemos dizer que f de x é igual a y. Então, no lugar das f's de x aqui, se eu quiser trocar por y, eu posso, tá? Sempre na cabeça que os valores de y representam caras que estão no contradomínio e na imagem, né? E o x representa caras que estão no domínio. Fechado? Agora, aplicando um ponto a uma função, tá? Então, olha só, eu já vou matar dois coelhos com uma cajadada só, já que o nosso objetivo é fazer as questões e revisar, né? Porque nós já estamos aí no dia 25 de agosto, a nossa prova é dia 13 de setembro, né? Então, eu espero que tu já esteja estudando, papirando bastante para se dar bem nessa prova aí. Então, aqui, ó, além do conceito de aplicar o ponto a uma função, vamos fazer o gráfico junto, vamos traçar o gráfico junto, tá? Então, como que faz para encontrar os valores de y aqui, ó, né? Aplicar um ponto. E como é que eu vou aplicar um ponto? Eu vou chutar valores de x, tá? Eu vou chutar valores de x, aí eu vou encontrar valores para y. Então, eu tenho um valor de x e um valor de y, então eu consigo um ponto. Isso vai ser importante para a gente, tá?
Então, chutando valores para x, eu disse primeiro que x seria igual a zero. Vini, eu posso escolher qualquer número? Sim, pode. Claro, existem escolhas mais convenientes, tá? E melhores também. Eu decido aqui que x seja igual a zero. Então, nós temos aqui ó, que a f de zero é igual a 2 vezes 0 mais 1, né? Porque é 2 vezes x. Então, se aqui dentro tinha x e eu coloquei 0, aqui fora tinha x, eu vou colocar 0 também. Então, vai ficar 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 dá 0, somando com 1, fica 1. Então, já que eu disse que o x ia ser 0 e consegui aqui, ó, f de 0 igual a 1, esse valor aqui é um valor de y, tá? Então, nós temos um ponto 0 para o x e 1 para o y. É um par da forma xy. Lembra disso? Então, vamos lá. Agora, eu vou dizer outro ponto. Agora, eu disse que o x tinha que ser 1. Então, se x for igual a 1, eu vou ter a f de 1 igual a 2 vezes 1. Lembra, se o x é 1 aqui dentro, tem que ser 1 aqui fora também. 2 vezes 1, mais 1. 2 vezes 1 é 2, 2 mais 1, 3. Então, ó, se eu disse que o x ia ser 1, consegui aqui, ó, x igual a 1, e f de 1 igual a 3. Então, o y é igual a 3. Então, nós temos o ponto 0 e 1, e 1 e 3, tá? Andando aqui com a nossa história, eu tenho um plano aqui, ó, chamado de plano cartesiano, que é um sistema de eixos coordenados, onde na horizontal eu tenho o eixo conhecido como o eixo x, e na vertical o eixo conhecido como o eixo y, tá? Então, os valores de x que a gente achou aqui no ponto, no caso aqui do primeiro, o 0, e do segundo, o 1, eles têm que ser representados na parte horizontal. E os valores de y que a gente achou aqui, ó, o 1 e o 3, eles precisam ser representados na parte vertical. Então, nesse caso aqui, eu já peguei um gráfico pronto, tá? E quem fez esse gráfico pegou um dos pontos diferentes do meu, tá? Eu fiz aqui com um ponto dizendo que o x ia ser 0 e depois que o x ia ser 1. Quem fez o gráfico aqui nessa imagem disse que primeiro o x ia ser 1 e depois menos 1. Não tem problema, tá? Porque por 2 pontos passam uma única reta. Então, quaisquer pontos que estejam sobre a reta vai dar o mesmo gráfico. Então, é essa a moral. Então, este gráfico aqui, se eu fosse construir com esses 2 pontos aqui, 0 e 1, e 1 e 3, ia dar o mesmíssimo gráfico. Fechado? Bom, esses são alguns conceitos iniciais sobre função, tá? O que a gente precisa para seguir em frente. Eu vou aproveitar hoje, já no vídeo de hoje, vou falar sobre a função afim. Uma função afim, ou função polinomial do primeiro grau, é toda função da forma x mais b. Bom, onde a e b vão ser números reais, tá? Que estão dentro do conjunto dos números reais. Lembrando aqui, ó, o conjunto dos reais engloba o conjunto dos irracionais, racionais, inteiros e naturais. Fechado? Então, nesse nosso caso aqui, ó, o a ele vai ter um nomezinho, que é chamado de coeficiente angular. Ele é chamado de coeficiente angular por quê, Vini? Porque, velho, se eu estou trabalhando com um gráfico, quem está mandando na inclinação do gráfico não é o B, é o A. Então, a inclinação está intimamente ligada com o ângulo. Então, por isso, coeficiente angular, porque é ele que mexe no ângulo da reta, tá? Se eu estou trabalhando com um probleminha, de uma historinha de resolver lá, né? Nesse tipo de problema, eles sempre vão envolver duas taxas, uma que varia e a outra que fica fixa. Se a taxa variar, eu digo que essa taxa variável, quem é o responsável por ela é o A, tá? É o camarada que está junto com o X aqui. Eu tenho também o B. O B é o coeficiente linear, que é chamado de taxa fixa, tá? Aqui, isso é importante, tá? Porque pode pintar alguma questão teórica tentando te confundir com isso. Se o teu A, se o valorzinho do cara que está junto com o X aqui, ó, isso aqui vai ser um número, tá?
for um número maior do que zero e positivo, então positivo, né? Eu digo que a minha função é crescente. O teu gráfico vai subir, tá? Vai ser tipo esse gráfico aqui, ó. Esse cara aqui, ó, o A é positivo. E, de fato, o A aqui, ó, é 2, tá? Então, tinha que ser uma função crescente. Se o A for menor do que zero, ou seja, se o A for negativo, a função decai. Então, ela é decrescente, tá? Então, é um cuidado que a gente precisa ter aqui para não cair em cilada, tá? Então, tem como calcular o A, Vini? Tem como calcular o A. Tem como eles te pedirem para calcular o A. Mas é muito mais provável que eles façam isso dentro de outra área da matemática e não dentro especificamente das funções afins. Mas se eles pedirem, Vini, como faz? Bom, se eles te derem 2 pontos, né, 2 pares desses aqui, ó, x1, y1 e x2, y2, nós podemos calcular A pela seguinte fórmula. A é igual a y2 menos y1, ou também y final menos y inicial, dividido por x2 menos x1, ou x final menos x inicial. A gente pode simplificar tudo isso escrevendo ΔY sobre ΔX. Bom, falei aqui nesse slide basicamente sobre o A, né? O que é o B? O B é onde o valor do B será onde o gráfico irá cortar o eixo Y. Quando o gráfico intercepta o eixo Y, ele intercepta num valor. Aquele valor é exatamente o B. Vini, me prova isso, claro. Olha só, eu tenho aqui que a minha função é 2x mais 1, né? Onde 2 é o valor do A e 1 é o valor do B. Então, aquele gráfico ali tem que cortar o eixo Y exatamente no 1. E olha aqui, ó. Esse gráfico está cortando o eixo Y exatamente no 1, no coeficiente linear, na taxa fixa. Bom, agora eu tenho alguns desdobramentos sobre a função de primeiro grau, tá? Eu posso ter na minha função de primeiro grau o A igual a zero. Quando eu tenho A igual a zero, eu fico com 0 vezes x mais b, tá? Então, 0 vezes x é zero. Então, eu fico com f de x igual a b, tá? Quando eu tenho f de x igual a b, eu tenho uma função constante, porque eu posso ter f de x igual a 2. Então, isso significa o quê, Vini? Que para qualquer valor de x, o y vai ser 2, tá? É o que esse gráfico está me dizendo aqui, ó. F de x igual a k, tá? O k está fazendo o papel do b aqui. Então, para qualquer valor de x que eu pegue, o valor de y vai ser 2. Fechado? Vini, se fosse menos k, esse gráfico só estaria aqui abaixo do eixo x. Beleza? Então, essa é a função constante. A função linear. Tá? Função linear é aquela que vai passar pelo zero, pelo ponto 0 e 0, tá? Na nossa origem do plano. Tá? O que caracteriza a função linear? O b ser zero. Então, eu posso ter lá f de x igual a 2x, é uma função linear. F de x igual a menos 3x, é uma função linear. Tá? Agora, um cuidado que eu tenho que ter aqui. Uma função linear que é muito especial. Quando o a for 1 e o b for 0, eu vou ter 1 vezes x, que é x. Tá? Então, eu vou ter f de x igual a x. Essa função aqui, ó, ela é chamada de identidade. Por que ela é chamada de identidade, Vini? Ó, porque o valor de y vai ser igual ao valor de x sempre. Se o x for 1, y vai ser 1. Se o x for 2, y vai ser 2. E assim a gente segue, beleza? Então, por isso que a identidade é especial. Tá? Aqui, chegamos aonde a gente queria, né? Nas questões, e agora vamos firme, hein? Olha só, eu peguei aqui 5 questões que envolvam, né, prioritariamente funções de primeiro grau e também conceitos iniciais sobre funções, tá?
Então, eu espero aqui que as dúvidas de vocês fiquem claras. Vocês podem também deixar nos comentários aí. E vamos lá, vamos firme, vamos resolver essas questões. Olha só. Seja f de R para R. O que significa isso, Vini? Ó, que o domínio é o conjunto dos reais e o contradomínio é o conjunto dos reais também. Tá? Mas não vamos nos preocupar com isso por enquanto. Vamos continuar lendo. Essa função é dada por f de x igual a menos 2/3 de x menos 2. E eu quero que a função seja positiva para. Então, eu quero que essa função aqui seja positiva em algum momento. Tá? Dica. Queremos que f de x seja positiva. Então, nós queremos que a f de x seja maior do que zero. Toda vez que eu quiser que algo seja positivo, eu digo para ele, ó, algo, tu tem que ser maior do que zero. Tá? Então, nesse caso aqui, f de x maior do que zero. Ou seja, menos 2/3 de x menos 2 tem que ser maior do que zero. Esse menos 2 aqui, ó, está subtraindo, então passa para lá, somando, né? Então, 0 mais 2 fica 2. Então, ó, menos 2/3 de x maior do que 2. Ainda, ó, esse 3 está dividindo, passa para lá multiplicando. 2 vezes 3, 6. Então, apareceu esse 6 aqui, ó. Então, ó, menos 2x maior do que 6. Agora, gurizada, percebe aqui, ó, que o 2 está negativo. Para tirar esse sinal aqui que está junto com o x, eu multiplico por menos 1 em ambos os lados da minha inequação. Tá? Então, vai ficar aqui, ó. Menos 2x vezes menos 1 vira 2x, que está aqui embaixo, ó. O sinal inverte, tá? Porque eu estou multiplicando por menos 1. Então, 2x agora é menor do que menos 6, porque 6 vezes menos 1 dá menos 6. E por isso, x é menor que menos 6 sobre 2. Então, x é menor que menos 3. Tá? Então, toda vez que o x for menor que menos 3, a função vai ser positiva. Faz o teste em casa, pega um x menor que menos 3 aí. Coloca na fórmula da função, vai ter que dar um número positivo. Tá? Faz esse teste aí. Então, a resposta aqui é letra B, x menor que menos 3. B de Brasil, né? Vamos lá. Próxima. Seja f uma função dos reais para os reais de novo. Ó. Meu domínio é real, meu contradomínio real também. E f é uma função. Essa função pode ser... Aqui é importante. Aqui é importante a gente analisar o domínio e o contradomínio. Por quê? Ele está perguntando aqui, ó, se qual dessas 4 funções aqui, ó, pode ter esse domínio aqui, ó, real para real, tá? Então, vamos analisar uma por uma, tá? Vamos analisar aqui, ó. Por que não pode ser a letra A? A letra A não pode ser. Por quê, Vim? Porque nós não temos raízes quadradas negativas no conjunto dos reais, tá? Tá, tem aquele negócio, né, que não existe raiz quadrada de número negativo. Existe, né? Lá dentro do conjunto dos complexos, né, raiz quadrada de menos 1 é o i, né? Porém, a função está pedindo dos reais para os reais, então não tem complexo aqui. Então, dentro do nosso contexto, não tem raiz quadrada de número negativo. Então, a letra A não pode ser, tá? Porque nós não temos raízes quadradas negativas em R. Por isso. A letra C não pode ser por quê? Porque nós temos na letra C uma fração, tá? Uma divisão aqui, ó. Essa fração eu não posso ter no denominador zero, porque eu não defino divisão por zero. Tá? Então, nesse caso aqui, o x tem que ser distinto de zero. Certo? Então, se o x tem que ser diferente de zero
e 0 é um número que está dentro dos reais, não pode ser a letra C. Porque para ser a letra C, eu teria que ter aqui ó, dos reais para os reais menos o 0. Tá? E a mesma coisa vai acontecer com a letra D. Porque olha só, eu tenho 1 mais x. 1 mais x teria que ser diferente de 0. E para 1 mais x ser diferente de 0, x tem que ser diferente de menos 1. Porque olha só, pessoal, se eu coloco um menos 1 aqui no lugar do x, 1 menos 1 dá 0. Então, x aqui nesse caso tem que ser diferente de menos 1. E olha só de novo, ó, menos 1 pertence aos reais, porque está dentro dos inteiros. Tá? Então, só sobra a letra B, que é o módulo de x. Vini, por que o módulo de x dá certo? Porque, olha só, qualquer valor real que tu pegar e colocar ali dentro, não interessa se for positivo, negativo, se for raiz quadrada, se for um irracional. Qualquer número que tu colocar aqui dentro, ele vai te retornar o mesmo número. Porém, se ele for negativo, esse número vira positivo. Tá? Então, esse camarada aqui, a letra B, ele associa um número real a um número real. Então, é o único que dá certo aqui na proposta da questão, a letra B, certo? Vamos em frente, questão de número 3. Essa é legal. Essa é legal. Considere a função f de R estrela para R. Vini, o que é R estrela? É o conjunto dos reais, só que sem o zero, tá? Então, dos reais sem o zero para os reais, definida por f de x igual a 2x mais 2 sobre x. Se f de 2a é igual a zero, então o valor de a é... Então, ele me deu uma condição aqui, ó, se a f de 2a é igual a zero, eu quero saber o valor de a. Então, pessoal, a solução nesse caso, primeiro parte da gente notar que f de 2a igual a zero é o mesmo que dizer que eu tenho um ponto. E que ponto seria esse? Quem está dentro é o x, quem está fora é o y. Então, ó, quem está dentro, 2a é o x, e quem está fora é o y. Tá? Então, para facilitar o nosso entendimento, eu escrevi a função de novo, só que em vez de escrever f de x na frente, eu escrevi por y. Lembra que um dos nossos slides lá a gente dizia que f de x é igual a y? Então, é para esses momentos que serve. Então, eu vou ter aqui, ó, y igual a 2x mais 2 sobre x. Então, né, o y aqui a gente já viu que vale zero. Então, zero é igual a aonde tiver x, eu vou escrever 2a. 2 vezes 2a mais 2 sobre 2a. Olha só, esse 2a aqui, ó, está dividindo. Então, ele passa para lá multiplicando. Só que 2a vezes 0 acaba sendo 0. Tá? Então, vamos se concentrar aqui no numerador agora. Ó. 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar 4a mais 2 igual ao 0, né? Esse 2 está somando, vai para o outro lado subtraindo, né? Então, vai ficar 4a igual a menos 2. Então, o 4 está multiplicando, está dividindo. Então, a é igual a menos 2 sobre 4. Simplificando aqui por 2, né? Nós vamos ter que o a vale menos 1/2, tá? Então, achei legal essa questão, porque trabalha com a questão do ponto, tá? Trabalha com a questão do ponto e com as várias manipulações matemáticas ali. Essa questão é a cara da EAR, viu? Cara da EAR. E, de novo, se você sabe o conceito, você consegue fazer isso aqui rapidinho, tá? Se você consegue transformar essa informação em ponto, você consegue desenvolver essa questão rapidinho, tá? O problema é que se você está perdido, se você não sabe, você não vai conseguir desenvolver, tá? Então, pega a dica aí. Quanto mais dicas, melhor para uma prova como a prova da EAR, viu? Questão de número 4, também uma questão bem legal. Eu não comentei essa questão lá nos slides, tá? Eu deixei para fazer essa questão para você ver, porque
típica questão receita de bolo. Como assim, Vini? Questão receita de bolo? Não, é aquela questão que você segue os passos e dá certinho, tá? Você tem que seguir os passos. Então, vamos lá. Questão de número 4. Sejam as funções polinomiais definidas por f de x igual a 2x mais 1 e g de x igual a f elevado a menos 1 de x, o valor de g de 3 é. Então, calma. F de x é uma função e até aí tudo bem. Só que agora apareceu aqui, ó, g de x igual a f elevado a menos 1. Vini, o que é isso? F na menos 1 significa que é a função inversa da f, tá? Mais uma dica aqui, ó. Não ia falar isso, mas agora que eu falei em inversa, eu lembrei. Funções bijetoras admitem inversa. Isso pode ser questão teórica, tá? Toda função bijetora admite inversa, fechado? Anota isso aí. Então, ó, vamos começar calculando a f na menos 1 de x, que vai ser igual a uma função nova que a gente está criando, uma função g de x, tá? Como faz, Vini, para eu encontrar a inversa da f? Bom, começa com escrevendo a f de novo, tá? Escreva a função trocando f de x por y. Então, é aquele negócio de novo, sabe? F de x igual a y. Então, vamos ocupar de novo, viu? Então, ó, aqui eu tinha f de x, acabei trocando por y. Então, y é igual a 2x mais 1. Não fiz nada, só troquei f de x por y. Segundo passo, troque y por x e x por y. Inverte, porque o nome do negócio é função inversa. Alguma coisa eu tenho que inverter, certo? Então, aonde tinha y, eu escrevi x, e aonde tem x, eu escrevi y. Terceiro e último passo, isole o y. Então, ó, eu tinha y igual a 2x mais 1, e depois eu tinha x igual a 2y mais 1. Então, eu fico com x menos 1, que estava mais do outro lado, então passa menos para cá, né? Igual a 2y. Esse 2 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, y é igual a x menos 1 sobre 2, certo? Então, esse novo y que eu acabei de achar aqui, que eu deixei isolado, ele nada mais é que a minha função inversa. Então, você viu, ó, eu segui 3 passos, receita de bolo, tá? E acabei chegando na inversa rapidinho. Beleza? Então, essa função inversa, que é x menos 1 sobre 2, é igual à função nova, a g de x, porque o enunciado disse, ó, g de x é igual à inversa. Agora, se eu quero calcular g quando x é igual a 3, né, basta eu colocar 3 no lugar do x nessa nova função aqui, ó, na nossa inversa. Então, vamos lá, ó. G de 3 é igual a 3 menos 1 sobre 2. 3 menos 1 é 2, né? Então, 2 sobre 2 é 1. Tá? Vini, por que tu decidiu trazer essa questão para nós? Bom, eu decidi trazer essa questão porque eu não teria outra oportunidade de falar de função inversa, visto que a prova se aproxima, né? E é um assunto que é importante, tá? Porque a IAR vem cobrando isso meio que direto. Então, já que eu estava falando de funções hoje, eu decidi trazer essa questão, tá? Questão 5, essa é bem bacana também. Eu vi já um erro de digitação ali, mas é uma questão muito bacana. Tem que ficar ligado nos passos. E a parte principal dessa questão, o detalhe dessa questão, é você entender os pontos, tá? Como eles estão organizados. Então, olha só. Na função, deleta esse n parênteses aqui, tá? Foi um erro de digitação. Na função f de x igual a mx menos 2 vezes m menos n, com m e n pertencendo ao conjunto dos reais, tá? Sabendo que f de 3 é igual a 4 e f de 2 igual a menos 2, os valores de m e n são respectivamente. Tá? Olha só, pessoal. É o mesmo que nós usamos nessa questão aqui, ó. Ó,
f de 2a igual a zero. Então, significava que o 2a era o x e que o zero é o y. Quem está dentro é o x, quem está fora é o y, beleza? Nesse nosso caso aqui, ó, é muito mais fácil ainda porque não tem 2a, né? É um número direto. Então, quem está dentro é o x. Então, 3 é o x e 4 é o y. Tá, Vini, e agora o que eu faço? Substituir na tua função. A função é essa aqui, ó. F de x é igual a mx menos 2 vezes m menos n. Tá? Então, ó, f de x é o nosso y. Então, vai ter que ser 4. 4 é igual a mx, tá? Então, o x aqui, ó, o x é 3, tá? Então, por isso que ficou aqui a 3m. E aqui eu apliquei a distributiva, ó, menos 2m. Aí, ó, menos 2 vezes menos n dá mais 2n, tá? Vini, o que eu faço com mn? O que eu coloco no lugar deles? Nada. Tu tem que encontrar o valor deles, então não mexe neles, tá? Agora, ó, eu tenho 4 igual a 3m menos 2m mais 2n. Esses dois caras são semelhantes aqui, ó. 3m menos 2m é m. Então fica 4 igual a m mais 2n. E eu marquei um asterisco aqui, porque só com isso eu não chego a lugar nenhum. Mas eu tenho outra informação. Que outra informação, Vini? Que a f de 2 é igual a menos 2. Então, ó, já que a f de 2 é igual a menos 2, nós temos o ponto para o x2 e para o y menos 2. Substituindo na nossa função de novo, nós vamos ter menos 2 igual a 2m menos 2m mais 2n. Fazendo o mesmo processo, fazendo distributiva de novo, tá? Aqui, ó, nota que 2m menos 2m dá zero. Então, eu vou ter menos 2 igual a 2n. Esse 2 está multiplicando, então ele passa dividindo. N vai ser igual a menos 2 sobre 2 e, portanto, N vai ser igual a menos 1. Eu descobri o valor de N, agora eu consigo voltar lá no asterisco. O asterisco me diz que 4 é igual a M mais 2N. Certo? Então, aonde tiver N, eu vou colocar menos 1. Tá? Então, ó, temos que 4 vai ser igual a M mais 2 vezes menos 1. 4 vai ser igual a M menos 2, porque 2 vezes menos 1 é menos 2, tá? E vou passar esse 2 que está aqui, ó, subtraindo para lá, somando. Então, M é igual a 4 mais 2. Logo, M é igual a 6. Como a prova pede respectivamente, M6 e N menos 1. Certo? Então, isso aí está na letra C, de selva. Certo? Então, pessoal, essa foi o nosso primeiro vídeo aí, tá? Espero já ter ajudado, né? Já ter salvo alguém aí em alguma dúvida. Certo? Então, próximo vídeo eu vou falar de função quadrática. Se der também, já vou falar um pouco sobre as exponenciais, tá? Então, fica ligado que vem bastante coisa boa para a gente revisar e se dar muito bem nessa prova aí da especialista. Abração e até o próximo!